Olá, eu sou Rosana Lúcio, pastora e psicanalista, e nós estamos aqui numa série Alma em Cura, de dentro para fora, onde nós estamos abordando emoções, sentimentos, comportamentos e o que a palavra do Senhor nos diz a respeito disso. E como nós podemos ver em muitos homens e mulheres da Bíblia situações e comportamentos parecidos com aquilo que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade e que ela nos traz orientações para sabermos viver uma vida leve, uma vida produtiva, e a promessa do Senhor é que nós venhamos ter uma vida abundante. Então hoje eu quero falar sobre um sentimento e um comportamento que pode ser comum na sua e na minha vida, que é com o que diz respeito à raiva. Quando a raiva esconde uma dor. Você tem vivido momentos de raiva? Você muitas vezes já se viu dominado pela raiva? A raiva, a ira, a explosão, a gritaria, brigas é algo comum do seu cotidiano? Vamos dizer o que a palavra do Senhor diz a respeito disso? Hoje eu quero falar sobre a vida de Jonas. Em Jonas capítulo 4, a palavra diz que Jonas era um profeta do Senhor e que ele recebeu uma missão de levar a palavra da salvação para a cidade de Nínive. A palavra também diz que Nínive era um povo violento, escarnecedor, eram lugares que praticavam pecados que não agradavam ao coração do Senhor. De início, Jonas recuou o seu chamado. Jonas não quis ir de encontro àquelas vidas. Jonas não desejou levar salvação naquele lugar. Pelo contrário, ele gostaria de ter ido lá para lançar uma palavra de condenação, uma palavra de morte, que o que eles faziam não era aquilo que agradava o coração do Senhor. E depois nós vemos no livro de Jonas que ele passa por muitas experiências, até que ele, enfim, vai naquele lugar, fala do propósito de Deus, fala sobre a ira de Deus, que o Senhor iria consumir aquele povo por causa do pecado ali naquele lugar. E o Senhor, a palavra fala que o Senhor ouviu, o Senhor viu o arrependimento daquele povo. O Senhor viu que eles se voltaram para Deus e se arrependeram do seu pecado. E Jonas 3,10 fala assim: e Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que iria fazer e não fez. E a palavra de Jonas 4 fala: Jonas desgostou-se extremamente, ficou com raiva e ressentido, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus piedoso e misericordioso, grande em bondade e que te arrependes do mal. Peço-te, Senhor, tira a minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. A palavra diz que o Senhor, ele se arrependeu, ele revogou aquela palavra de condenação mediante o arrependimento daquela cidade. Mas isso trouxe uma ira. Jonas ficou irado porque Deus perdoou Nínive. Jonas ficou ressentido ao ponto de querer morrer. A raiva começou a consumir o seu coração, a ponto dele querer desfazer da sua vida, porque o Senhor havia revogado, o Senhor havia agido de misericórdia com aquele povo. Nós sabemos que existem alguns temperamentos que têm mais facilidade de expor raiva, expor sentimentos, que são, por exemplo, os temperamentos coléricos, os temperamentos sanguíneos, que são temperamentos que costumam colocar para fora, são mais expressivos nas suas emoções, são temperamentos que são mais rápidos em falar, em comunicar as suas emoções. Mas eu quero também falar de uma área onde talvez pessoas estão dominadas por raiva, pela irritabilidade,
irritabilidade por questões hormonais, por questões fisiológicas, também por questões de estresse. Se nós temos uma vida muito contínua de estresse, de pressão, de muitas decisões, de muitas situações, é normal vivermos debaixo de muita irritabilidade, é normal termos muito acessos, né, de ira, de raiva, é normal não termos tanta paciência no dia a dia. Por isso que também são coisas que precisam ser averiguadas, também são coisas que precisam ser verificadas. Nós também sabemos que a TPM na situação da mulher também a deixa mais vulnerável, mais irritadiça, né, mais sem paciência, mais expressiva, mas tirando essas possibilidades, eu quero falar dessa questão dessa emoção. Na verdade, a raiva ela é uma emoção secundária, porque na verdade a raiva ela está escondendo, ela é uma máscara que ela está escondendo um sentimento ou uma situação que está guardada. Aqui na palavra, nós vemos que Jonas ele estava irritado com aquela situação, ele estava irritado com a decisão do Senhor em salvar aquele povo e poupar aquele povo. Mas a raiz da raiva de Jonas, na verdade, era outra. E a raiva, ela leva à ira, ela leva à explosão, à agressividade. Muitas pessoas quando são explosivas, agressivas, quando lançam palavras erradas, muitas vezes fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu, às vezes eu estava no trânsito, uma pessoa falou, quando eu vi, nós já estávamos brigando, nós já estávamos discutindo, e muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sei o que foi que aconteceu, nossa, eu tive uma reação que eu não esperava, fugiu do meu controle, mas na verdade é porque existia uma raiz que já estava guardada, já existia algo, uma situação que não estava resolvida. E geralmente, quando se há explosões de ira, explosões de raiva, existem frustrações que estão guardadas, existem situações que não foram resolvidas. E com isso, a pessoa ela vai acumulando, ela vai engolindo, o que a gente diz que é quando não se resolve e finge que está tudo bem. A raiva também muitas vezes está ligada a um sentimento de injustiça, quando se é injustiçado, quando se é humilhado, às vezes situações que você foi abusado ali num ambiente ou numa situação, ou quando você se sente inadequado em algum ambiente, desconfortável com alguém. Muitas vezes, quando estamos talvez num ambiente mais social, de trabalho, de igreja, muitas vezes nós estamos ali nos sentindo desconfortáveis, mas nós fazemos o nosso papel social de sermos agradáveis, de ser simpáticos, de conversar com as pessoas, mas quando se chega em casa, quando está no lugar de conforto, costuma se baixar a guarda. E aí a hora que essa pessoa, às vezes, ela explode com o filho, explode com a esposa. Às vezes são pessoas que não têm nada a ver com aquilo que ele ou ela está passando. Nós sabemos também que, infelizmente, existem pessoas que são dependentes do álcool, são dependentes da droga, são dependentes de medicações, que altera o comportamento. Mas na verdade, já existe uma raiz. Na verdade, a raiva ela só é um sinalizador, ela é somente um gatilho de uma situação. Muitas vezes nós costumamos falar, fulano é uma pessoa maravilhosa, mas quando ele bebe, ele se torna agressivo. Fulano é uma pessoa que é, olha, a melhor pessoa para conviver, mas quando ele se rende ao vício ou quando ele vai em tal ambiente, ele se torna outra pessoa. Mas isso é um engano, não é que ele se torna outra pessoa, ele se torna livre para colocar para fora um desconforto que já está dentro dele. Sabemos também que existem muitos casos que até a depressão, ela leva a pessoa a ter situações, comportamentos de agressividade. Então, nós precisamos verificar, na verdade, o que está acontecendo por dentro.
que é o que nós estamos falando da situação de dentro para fora. Nós precisamos verificar o que é esse desconforto. Por exemplo, quando nós temos raiva de alguém, nós não queremos estar com essa pessoa pela dificuldade de liberar o perdão. E o perdão, ele vai gerando mágoa no nosso coração. Nós não temos, né, um desejo natural de abençoar aquela pessoa. Por exemplo, se eu falo para você, olha, essa pessoa ela está passando por uma dificuldade financeira, por exemplo, mas se é uma pessoa que você tem raiva, se é uma pessoa que você tem mágoa, de logo você vai falar assim, mas também ela faz por onde? Mas ela não merece que melhore, que a vida dela melhore. Por quê? Porque são mágoas que estão sendo guardadas. E quando sequer cita o nome da pessoa, já vem aquele sentimento de raiva. Essa pessoa não merece ser feliz, porque você lembra tudo aquilo que aquela pessoa fez, ou tudo aquilo que aquela pessoa deixou de fazer para você. Mas se eu cito outra pessoa que não tem uma relação com a sua dor, muitas vezes você é o primeiro a falar assim, nossa, coitado, vamos ter compaixão dessa pessoa, vamos ter misericórdia, vamos ajudar essa pessoa. Então, não foi isso que aconteceu com Jonas. Quando o Senhor liberou perdão sobre a vida daquele povo, Jonas suscitou dentro de Jonas um sentimento de injustiça, porque segundo Jonas, aquele povo não merecia. Segundo o coração de Jonas, Deus ele foi injusto em expor ele naquele lugar e ter misericórdia daquelas pessoas que não mereciam misericórdia. O desejo de Jonas, daquilo que nós vemos, é que esse povo fosse punido. É que esse povo merecesse o castigo, que esse povo merecesse uma vingança da parte dele. E quando nós vamos alimentando esse desejo de vingança, de ver as pessoas pagando o mal que fizeram, quando nós vamos alimentando essas mágoas, por exemplo, tem pessoas que sempre tem aquele senso de se ver algo ruim, se ver algo da política já está com raiva, se ver questões de futebol já está com raiva, porque não sabe lidar com as injustiças, não sabe lidar com as desigualdades. Tem pessoas que elas não estão nem envolvidas nos conflitos e elas de graça, elas já estão envolvidas, elas já estão assumindo brigas, elas já estão assumindo questões que nem diz respeito a elas nem querem saber como que é a situação e elas já estão envolvidas no meio. É como aquele exemplo, aquele ditado que muitos falam, né? Ela faz de tudo para não entrar numa briga, mas quando ela entra numa briga, ela faz de tudo para não sair, até que aquilo se resolva. Isso é um senso exagerado de justiça. E provavelmente isso é uma ferida da humilhação. Pessoas que são assim, além do seu temperamento de controle, porque o controle também é uma situação que traz desconforto. A pessoa que ela é controladora, ela não aceita que o resultado seja diferente daquilo que ela espera. Então, pessoas controladoras, elas desejam que o resultado seja da forma que agrade a ela, ou da forma que ela acha que deve acontecer. Então, elas vivem por um senso de justiça própria muito grande. Então, quando as coisas saem do controle, por exemplo, a situação da salvação, da misericórdia de Nínive saiu do controle de Jonas. Jonas, ele estava no controle, ele se sentia no controle da situação. E quando aquela situação mudou, isso trouxe um desconforto muito grande, porque ele perdeu o controle quando o Senhor assumiu e veio com misericórdia, sendo que era aquilo que ele justamente achava que aquele povo não merecia. E nós vemos também uma situação tão importante que foi uma forma, eu vejo que foi uma forma do Senhor tratar o coração de Jonas. Jonas permaneceu nessa depressão, nessa raiva, nessa mágoa e em logo o lugar onde ele estava cresceu, a palavra diz que foi um pé de abóbora, né? Cresceu uma planta. Algumas versões falam que foi uma planta, algumas versões falam que foi um pé de abóbora. E logo Jonas se apegou àquela planta, Jonas cuidou daquela planta, Jonas gerou um amor sobre aquela planta. E a palavra fala que justamente o Senhor, trabalhando o coração de Jonas, o Senhor matou aquela planta, veio os bichos, comeram aquela planta.
E quando Jonas viu que aquela planta havia morrido, novamente ele se viu irado, ele se viu desejoso de morte, ele se viu debaixo de uma raiva. Nós vemos tanto que é interessante. Jonas, ele teve uma misericórdia de uma planta, né? Ele se apegou àquela planta, ele não desejou mal sobre aquela planta, mas sobre aquelas vidas, a palavra fala que foram muitas vidas que foram alcançadas ali em Nínive. Ele não teve essa mesma misericórdia. Você já viu pessoas que falam assim: prefiro plantas do que gente, prefiro animais do que gente, porque animal é mais leal do que homens, né? Animal, cachorro dá mais valor do que homens. Prefiro plantas, elas são mais gratas do que pessoas. Isso são afirmações de pessoas que estão, na verdade, escondendo uma ferida com relação a pessoas e relacionamentos. Porque nós sabemos que na escala de valor, pessoas são mais importantes do que plantas. Pessoas são mais importantes do que os animais. Pessoas são mais importantes do que os objetos. Mas, se no decorrer da vida, relacionamentos, conflitos não foram resolvidos, nós vamos gerando raiva no nosso coração, amargura no nosso coração, nós vamos gerando o orgulho no nosso coração, porque o orgulho passa a ser uma resposta de que eu sei o que é certo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu quero ter o controle. São pessoas que têm opinião sobre todas as coisas e usam, muitas vezes, de autoritarismo. Entra num ambiente e quer mandar naquele ambiente, tem amizades, quer mandar naquela amizade, em casa tem que ser do jeito dela. Então, na verdade, quando não é do jeito dela, ela explode, muitas vezes ela até age sobre chantagem, porque é dessa forma que ela faz com que as outras pessoas a obedeçam. Dessa forma, é uma forma dela se autoafirmar, dela mostrar a opinião dela, dela mostrar também o quanto ele é importante. Na verdade, isso também esconde, em alguns casos, a situação da rejeição. Pessoas que um dia foram rejeitadas e agora encontram, né, nessa raiva, nessa ira, nessa altivez, uma forma errada também de se autoafirmar. Então, mediante esse sentimento de raiva sobre alguém, de raiva no ambiente, de raiva de uma situação, porque talvez você se vê incapaz de fazer alguma coisa e aquilo gera uma raiva, talvez por não conseguir romper um ciclo da vida, resolver uma situação financeira, e você vai ficando naquela raiva porque as coisas não estão sendo da forma como você gostaria. A primeira pergunta que nós temos que entender é o que existe por trás desse sentimento, ou quem está por detrás desse sentimento. Quem eu preciso liberar? Quem eu estou carregando e que é o desafeto no meu coração? Quem, na verdade, lá atrás me feriu, me machucou, foi injusto comigo, ou qual situação foi injusto comigo e que agora eu não resolvo e eu estou carregando isso? Quem está por detrás de situações não resolvidas e que eu estou descontando em outras pessoas? Por que certos ambientes me incomodam? Por que certos ambientes ativam esse comportamento em mim? Quando nós estamos dispostos a trazer consciência, é o primeiro passo para a transformação. Porque nós começamos a entender o que precisa ser resolvido, quem eu preciso perdoar, o porquê dessa amargura, né? Essa amargura começa a ser um amor que adoeceu, um amor que amorteceu. E a pessoa ela vai chegando num estágio tão grande de amargura que ela não ama mais os outros e ela também nem ama mais a si mesma. Ela tem uma visão pessimista de todas as coisas, negativas de todas as coisas. Muitas vezes é aquela pessoa que fala: por isso eu não confio em ninguém, por isso eu não confio em pessoas, por isso eu prefiro ficar na minha, por isso que eu prefiro não me envolver,
porque ela já deixou a dor ser maior do que o amor dentro do coração dela. E a palavra do Senhor fala em Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequei. Porque a ira pode ser um produto de uma reação, de um comportamento. Mas a palavra fala para não chegarmos ao nível de pecar, não chegarmos ao nível de perder o controle. Se você está sentindo esses sentimentos, você precisa parar, você precisa respirar. Às vezes você precisa sair dali daquele ambiente, ir para um lugar onde você pode respirar, ir para um lugar onde você precisa avaliar se você não perdeu o controle, pensar e analisar se você não falou algo demais, se você não exagerou com aquela pessoa, e às vezes você ter que ir lá e pedir perdão, ou você ter que ir lá e resolver essa situação. Se você tem uma tendência a ser controlador, você vai ter que aprender a ficar mais quieto diante das coisas, a falar menos a sua opinião, principalmente se a sua opinião não foi pedida. Você vai ter que aprender a entender o seu lugar, não um lugar de rejeitado, mas também um lugar onde você não se torna o opressor. Então, a palavra também diz, em Salmos, muitas vezes, Davi fala assim, sejam manso e humilde de coração. Por quê? Porque o desejo do Senhor é que o nosso coração seja humilde. E humildade significa uma disponibilidade de aprender, de entender que o outro não é maior, mas também não é menor do que eu. Humildade para entender, será que eu não estou exagerando, aumentando a situação? Humildade para entender até que ponto eu vou ficar carregando esse orgulho, essa soberba. Até que ponto eu vou ficar segurando e não liberando perdão e me tornando prisioneiro das minhas emoções? Nós entendemos que Deus ele não trata somente o comportamento, mas ele deseja tratar a raiz. Ele deseja ir de encontro ao mais profundo do seu coração, como ele fez com Jonas. Ele levou Jonas ao mais profundo do coração dele e a ver quantas motivações estavam erradas, quantas entregas, o quanto ele precisava confiar mais no Senhor, o quanto ele precisava obedecer o Senhor de todo o coração e entender que, da mesma forma que ele queria misericórdia para aquela planta, misericórdia para a vida dele, era o que aquelas pessoas também mereciam naquele momento e naquele tempo. Então são tempos de nós entregarmos o nosso coração nas mãos do Senhor e deixar o Senhor agir e deixar o Senhor trabalhar. São tempos onde você precisa realmente entregar as suas emoções diante do Senhor e pedir para que Ele venha, para que Ele te revele. A terapia, ela também nos serve muito dessa forma, porque quando nós vamos a um ambiente terapêutico, nós permitimos que outra pessoa fale na nossa vida, nós permitimos que outra pessoa possa nos ajudar a esclarecer as motivações do nosso coração. E quando nós entendemos a motivação do nosso coração, nós nos livramos da ira, das explosões, e é possível resolver os conflitos e viver uma vida mais abundante, que é aquilo que a palavra do Senhor nos garante como promessa para nós. Vamos orar então, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, muito obrigada pelas verdades que o Senhor nos traz, Pai. E nós oramos, Senhor, sobre a raiva no nosso coração, sobre a raiva, a mágoa, sobre a ira, sobre explosões, sobre palavras mal faladas, sobre, Senhor, a falta de paciência. Nós colocamos, Senhor, diante do Senhor, nós te pedimos que o Senhor revele o nosso coração, revele as raízes do nosso coração, revela a motivação do nosso coração, Senhor, e nos ajude, Senhor, que nós possamos entregar nas suas mãos essa necessidade de controle, essa necessidade de mandar, de autoafirmar, essa necessidade, Senhor,
de sermos justos, de darmos a última palavra, se isso não for debaixo da sua direção, se isso não for debaixo de sabedoria, se isso for, Pai, para ferir pessoas, se isso for para que nós continuemos feridos, nós te pedimos, Senhor, que essa misericórdia nos alcance e também nós cancelamos toda palavra contrária lançada sobre a vida das pessoas. Nós cancelamos, Pai, palavras que nós lançamos sobre a vida de pessoas com desejo de vingança, com desejo de mágoa, com desejo de ira. Quantas vezes nós desejamos que pessoas estivessem longe de nós, mas o que na verdade existia em nós era a falta de perdão. O Senhor nos perdoou na cruz. O Senhor Deus nos deu uma nova oportunidade de vida e que nós possamos ter essa sabedoria para os nossos relacionamentos, que nós possamos liberar perdão. Muitas vezes não vamos reaver os relacionamentos, não é lícito voltar alguns relacionamentos, mas que o nosso coração seja livre para amar e livre para ser amado, como o Senhor Jesus nos amou. Amém? Que o Senhor, que essa palavra te alcance de uma forma poderosa no nome de Jesus. E eu quero saber como foi para você essa série, como foi para você o episódio de hoje. Você se identifica ou você lida com pessoas que passam por essa situação? Eu quero saber a sua opinião e da mesma forma que você possa deixar o seu testemunho, a sua sugestão, quais são os temas que você gostaria que fossem abordados aqui no nosso canal. Que você também esteja curtindo, compartilhando. Se você ainda não colocou lá o segue no sininho, que você esteja seguindo para que as futuras notificações possam chegar no seu celular e você esteja por dentro de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui para contribuir com a sua vida. Então compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Um abraço.